Este vídeo, talvez, olha, preste atenção nesse vídeo, ele tem muito a ver com o que pode acontecer na sua vida. Por quê? Tem a ver com a presidência da Câmara e do Senado. As pessoas não dão bola para isso, mas são cargos importantíssimos. São presidências de poderes da República. Você tem vários poderes, alguns mais, outros menos poderosos. Então você tem a presidência da República, o presidente da República, o presidente do Poder Executivo. Você tem os presidentes dos poderes legislativos. Nós temos dois braços do Poder Legislativo. Você tem o presidente do STF. São cargos muito importantes. São cargos que têm impacto direto na nossa vida, na sua, na minha, na vida de todo mundo. Antes de entender isso, e eu vou falar dessa atual corrida para presidente da Câmara e do Senado, curta o vídeo, né? Curta os vídeos, veja outros vídeos, comente os vídeos, traga a gente aqui para aderir ao canal, para se tornar participante do canal. Olha, por que é tão importante, por que são tão importantes os cargos da presidência da Câmara e do Senado? Porque eles que pautam, o principal poder de presidente da Câmara e do Senado, tem vários, né? Mas o principal poder é colocar na pauta de votação determinados projetos. Quando Eduardo Cunha assumiu, tinham dois projetos que estavam, um há 11 anos parado, o outro há 22 anos parado, terceirização e lei da maioridade penal. Estavam parados, sem tramitar. Por quê? Porque os presidentes da Câmara, que antecederam nesses 11 anos, ou nos 22 anos, Eduardo Cunha, decidiram não colocar em votação nem terceirização, eu não me lembro qual que era 11, qual que era 22, mas enfim, nem terceirização, nem a redução da maioridade penal. Nenhum dos presidentes anteriores a Eduardo Cunha quis pautar isso. Até que chega Eduardo Cunha com o poder que tem, a prerrogativa do presidente da Câmara, e diz, não, eu vou colocar em votação. Esse é um poder gigante. Então, ele pode colocar ou não em votação projetos enviados pelo Poder Executivo. O Poder Executivo propõe e ele pode simplesmente engavetar. Ele vai utilizar esse poder para negociar com o Poder Executivo, ao columbre. Bom, esse é um poder evidente, esse é um poder formal evidente. Tem um outro poder que deriva dos poderes formais desses dois presidentes, que é o poder de negociação. O presidente da Câmara e o presidente do Senado são aqueles que mais informação têm sobre todo mundo na Câmara e no Senado, sobre todos os partidos, sobre todas as lideranças. Eles são os mais procurados por todos os parlamentares, por todos os líderes partidários. Os líderes partidários vão a eles dizendo, olha, nosso partido quer isso, fulano quer aquilo, todas as reivindicações estão lá. Então ele se torna o centro de todas as informações políticas relevantes. Então o poder formal lhe concede esse imenso poder, que não está escrito em lugar nenhum, que é o poder de obter as informações relevantes para a tomada de decisão. E aí, isso é um fato, ele está no centro das negociações. Quando alguma coisa vai em votação, vai para plenário, tem que ir para plenário, ele tem a noção de como vai votar cada um. Cada um sinaliza a forma com que deseja votar. E aí ele sabe, olha, isso aqui tem mais chance de aprovar, isso aqui tem menos chance. Quando se coloca em votação, os acordos já foram feitos. Tem vários acordos que são feitos, até mesmo partidos que votam a grande maioria, partidos de oposição que votam na grande maioria das vezes contra o governo, em algumas situações podem votar projetos de interesse do governo em troca do voto de outros deputados governistas votarem projetos deles. Isso faz parte do jogo. Isso é parte da política. Isso não significa que o partido de oposição tenha se tornado governista. Se a gente tomar, tem algo que está circulando, a informação que circula em todas as redes, que durante o governo Bolsonaro até agora, em 80% das votações, vamos supor que isso não esteja absolutamente preciso, que seja 90%, mas não importa, em torno de 80%, 90% das votações, o PT vota contra os projetos do governo, em 10%, 20% vota a favor. Tudo bem. Esse voto a favor é que muitas vezes pode ter, de fato, um projeto do governo que tem a ver com algo defendido pelos parlamentares do PT. E mais do que isso, esses parlamentares podem ceder em alguns tópicos, às vezes votar coisas que não sejam totalmente o que eles defendem, parcialmente, em troca
de parlamentares do governo cederem em negociações futuras ou em projetos futuros que serão colocados em votação de interesse da oposição. Isso acontece, né? E é assim que o país caminha. Isso, seja o governo, seja o poder executivo controlado pela esquerda, seja controlado pela direita. Bom, agora o que está em jogo? A eleição do presidente. A gente sempre olha mais o presidente da Câmara, porque a maior parte das leis aprovadas, elas começam a tramitar na Câmara, não todas, mas a maior parte, e a Câmara formata muito, quer dizer, o Senado modifica, é uma casa revisora, mas grande parte do que é aprovado, a gente sempre concebe, né? A Câmara, nesse sentido, é mais poderosa que o Senado, na prática ela é mais poderosa que o Senado. E, tradicionalmente, o governo tem um candidato de sua preferência. Não significa que o governo atue pesadamente em que sentido, né? Que interfira na vida interna da Câmara, não isto. Mas o governo tem um candidato de sua preferência. Lula, quando foi eleito presidente, foi eleito em 2002, o primeiro presidente da Câmara, eleito em fevereiro, sempre a eleição é no primeiro dia, nos 2 primeiros dias de fevereiro, o primeiro presidente da Câmara do primeiro governo Lula foi do PT, o deputado João Paulo, de São Paulo. Então esse foi o primeiro, porque o governo ele vai lá negociar, ele tenta trazer apoio, o governo tem recursos para isso. Isso faz parte da atividade do governo, da atividade do poder executivo. Não que ele interfira e vá publicamente falar e criticar, não. Isso daí a Câmara reage muito mal, né? Então, se a gente pegar desde Fernando Henrique até hoje, né, o governo sempre venceu, com pouquíssimas exceções, 2, né, o governo sempre venceu. Quando eu digo governo sempre vencer, é nisso, tá? Não é o governo impor, é o candidato de sua preferência acabar ganhando a presidência da Câmara. As 2 exceções foram quando Severino Cavalcante foi eleito, de qualquer modo ele teve um mandato muito curto, foi eleito ali numa negociação de última hora, né? Então a legitimidade dele foi rapidamente contestada. Ele foi eleito em fevereiro e caiu em setembro, então foram em torno de 7 meses de exercício de mandato, quando o mandato é de 24 meses, né, de 2 anos. E Eduardo Cunha durante o governo Dilma. Então foi outro candidato que não era a preferência do governo. Ainda assim, o candidato Eduardo Cunha venceu com facilidade, ainda assim o candidato do governo, que foi ali o Arlindo Quinalha, que tinha sido já presidente da Câmara, ele teve mais de 150 votos, entre 150 e 200 votos, para mostrar a força do governo numa situação muito adversa, que a gente, né, que foi confirmada depois até pelo impeachment de Dilma, numa situação muito adversa. Mesmo assim, o candidato de preferência do governo teve uma votação bastante expressiva. Então, por conta disso, olhando a grande, a grande fotografia, tá? A grande fotografia é esta, né, do governo, do candidato de preferência do governo, tender a vencer a eleição da presidência da Câmara. O candidato de preferência é o Arthur Lira. Quando eu digo que é o candidato de preferência, eu não estou dizendo que seja o candidato que irá defender o governo Bolsonaro. Não é assim. Tá? Basicamente, como você tem que ver, e vale a pena você ler os jornais assim, porque, na minha visão, a mídia está dando a noção errada, né? Caso Arthur Lira seja eleito, vão dizer que venceu o candidato do governo. Não é isto. Venceu o candidato que dará mais acesso ao governo a deputados. Basicamente isso. Ele vai dar mais acesso. E não só ele vai ser menos centralizador na Câmara dos Deputados. E aí uma informação que eu lhe trago de Brasília. A informação é que há uma insatisfação grande de muitos segmentos, de muitos deputados da Câmara, com relação à gestão de Rodrigo Maia à frente da presidência. Porque Rodrigo sempre escolhe para os principais projetos basicamente os mesmos deputados de relatores, né? Enfim, uma visão que o deputado Rodrigo Maia oligarquizou demais a gestão ali, das relatorias dos projetos na Câmara dos Deputados, né? E que Arthur Lira, na sua campanha, está prometendo voltar a descentralizar isto, a dar mais acesso a todos os deputados à tramitação
dos projetos na Câmara. Tá? Basicamente isso, é assim que... Arthur Lira pode perder? Pode. Eu não acho que seja o mais provável. Né? O menos provável sempre pode acontecer. Né? O governo já está trabalhando com sua caixa de ferramentas normal, acesso a recursos, acesso a cargos no governo, acesso a ministros, acesso... Olha, foi aprovado o PLN, né, num momento de escassez de recursos, de 6,1 bilhões de recursos para fazer obras de infraestrutura. Simplesmente isso pode entrar na negociação. Os deputados, as bancadas que votarem terão parte desse recurso. Tá? E isso todos os governos fazem. Né? E considerando-se como Bolsonaro começou seu governo de uma maneira muito autoritária, né, em todas as suas falas e comportamentos, é algo bom para o país que ele tenha decidido ceder e negociar, né, e fazer o que todos os governos fizeram de Fernando Henrique para cá, para tentar eleger o presidente da Câmara de sua preferência, da preferência do governo. Repito, que não significa que será uma vitória de Bolsonaro e das pautas do governo. Muita atenção a isso. Muito obrigado, inscreva-se no canal, curta os vídeos, traga amigos e parentes para se inscrever no canal. Um grande abraço.